Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às entrevistas do aniversário do Jardim Morada do Sol de 43 anos, nosso bate-papo hoje é com a Vera, Vera da farmácia. E a Vera, diferente da grande maioria das pessoas que a gente entrevistou, ela chegou um pouquinho mais para frente aqui na Morada do Sol. Mas tem uma história bonita para contar para vocês. A Vera chegou em 97 aqui na Morada do Sol. Veio do Paraná, como a grande maioria das pessoas que para cá vieram naquela época. Ela veio de Douradina, nasceu em Maringá, mas veio de Douradina para cá. A intenção não era em Indaiatuba, muito menos na Morada do Sol. A intenção era morar em Arthur Nogueira. Mas como ela tinha amigos aqui que indicaram a cidade, cá está a Vera há 25 anos aqui no Jardim Morada do Sol. Vai fazer 26, né, Vera? 26 anos, fez dia 11 de fevereiro. Boa tarde primeiro, né? Boa Como que começa assim, sem nem falar boa tarde para entrevistada aqui? Que entrevistador ruim é esse? Vê, né? Tudo bem, Vera? Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Vera Lúcia Rodrigues Nagal. Eu vou fazer uma apresentação talvez um pouco diferenciada. Meu traje é uma blusa verde, meus cabelos são loiros, grisalhos, né? Os olhos castanhos, o fundo branco. E estou aqui na Morada do Sol há 26 anos. Atribuindo também, usando a atribuição dela se apresentar, também vou me apresentar. Estou trajando uma camisa polo azul, meus cabelos já são grisalhos, uso óculos, tenho aproximadamente 1,75 m de altura. Legal, né? Ótimo. Ô Vera, brincadeiras à parte, a gente até fez de uma forma bem descontraída. Quando eu criei esse projeto do aniversário do bairro do Jardim Morada do Sol, a gente queria algo que marcasse o mandato, que marcasse o bairro mesmo. Porque a gente sempre... Eu cheguei aqui em 85, então eu passei por todas aquelas dificuldades que as pessoas passaram, que era falta de água, infraestrutura que não tinha, atendimento de saúde. E de lá para cá, a gente tem conversado com muitas pessoas, ouvido muitas histórias. Por quê? A Morada do Sol realmente tem uma característica diferente de outros bairros. Eu estava conversando com o pessoal agora há pouco, num outro momento. Se você vier para cá às 10 horas da noite, você vai achar farmácia aberta, você vai achar comércio aberto, você vai achar adega, você vai encontrar de tudo aqui. Diferente lá atrás, quando a gente chegou aqui, que era toda essa falta de água, falta de infraestrutura. Você chegou um pouquinho depois, você chegou em 97 aqui na Morada do Sol, no São Conrado. Eu lembro que aqui... Eu conheci a minha esposa em 96, acho que foi 96, aqui no São Conrado também. Eu lembro que você tinha esses comércios aqui, essa rua onde é o seu comércio, era uma rua que ela era mão dupla, não era uma mão única. Isso E mesmo. você tinha muita dificuldade naquela época. Depois a gente volta nessa parte aqui. Então você foi catequista da Igreja da Perpétuo Socorro. Hoje eu sou catequista. Hoje você é catequista. Hoje eu sou catequista. Você é catequista. A minha menina, que foi coroinha, foi do coral... da Perpétuo Socorro também. Mas você também, além disso, você é professora de formação. Sim, sou pedagoga, orientadora educacional. Trabalhei 4 anos aqui no município como diretora de creche. Inclusive a creche Silvia Lúcia, ela foi aberta em função da entidade que a gente fazia parte, né, que é a CONF. E aí eu era diretora da creche e também como professora. Meu esposo era o farmacêutico da qual, né? E eu, como professora, eles me indicaram para ser diretora da creche. Nós temos conversado bastante, até eu tenho conversado com você sempre, sobre retomar as atividades da CONF. Eu queria que você falasse um pouquinho como que funcionava a CONF. Porque a gente fala CONF e as pessoas não vão saber o que quer dizer. Era uma comissão que eles distribuíam medicamentos, então muitas vezes as pessoas... pegava uma receita de remédio, não tomava esse remédio, entregava na CONF e a CONF distribuía para aquelas pessoas que precisavam e não tinham condições de comprar. E a Vera fez parte da diretoria, já o esposo dela, o seu Luiz, ele foi membro ativo da CONF, porque ele era o farmacêutico responsável. Como que surgiu essa ideia? Como que funcionava, Vera? Porque eu acho que hoje, nos dias de hoje, se perde muito medicamento nas casas. Seria interessante que a gente talvez retomasse esse projeto. E nada melhor, você que teve conhecimento, falar um pouquinho dele para nós. Então, a CONF, no momento que ela existiu, ela era de muita utilidade, porque não tinha farmácias populares no município. Então, assim, todo medicamento a igreja recolhia, levava para a entidade, lá eles faziam a reciclagem,
do vencido, não vencido, o que cortava, havia as datas certinho, organizava tudo. A gente tinha, era uma farmácia certinha. E de dia tinha as meninas que trabalhavam voluntária, colhia a receita, cadastrava, fazia tudo certinho, documentado. E à noite o farmacêutico ia até lá, separava por receita os medicamentos que era colhido lá na Conf, que tinha na Conf, né? E no outro dia era entregue, ou até 3, 4 dias depois. Hoje, eu não sei até que ponto ela pode voltar. Por quê? Hoje temos 2 farmácias. É claro que ela sempre vai ser útil. Eu vejo que a Conf, ela sempre foi útil na comunidade. Porque a gente não era só Morador do Sol. A gente trabalhava com o pessoal da cidade inteira. Então, nós paramos no momento, foi devido à documentação. Precisava regulamentar ela e a gente não conseguiu. Porque a gente não tinha verba. A verba, ela só através de pastel, de pizza, benefício da própria comunidade que fazia. Então, a gente não tinha verba municipal, estadual, nenhuma verba. Era só verba da própria comunidade. Então, aí, como precisava de um assistente social, precisava de alguma documentação, precisava de local específico, porque farmácia você não pode colocar em qualquer lugar. Sim, você sim. tem que ter metragem certinha, tudo certinho. A Anvisa nos visitava, tudo certo. Estava, assim, mais ou menos dentro, mas precisava se adequar. Na realidade, você tem que ter toda uma documentação, além de tudo, você vai lidar com vidas, com saúde, Sim. lidar com remédio, a responsabilidade realmente é muito grande. Talvez o ideal seja até através de uma associação, de uma sociedade de amigos de bairro, retomar o trabalho e fazer até com abrangência maior, com empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, andador, até porque hoje já não tem tantas entidades que fazem esse trabalho. Mas eu acho que é algo que futuramente nós podemos conversar, é algo que a gente tem vontade de estar fazendo também, mas que sabe da dificuldade que é. E aí, você chegou aqui na Morador do Sol em 97, a gente sabe que você está no São Conrado. São Conrado era uma parte alta da cidade, que geralmente nesse período eu acho que ainda faltava água ou não faltava água? Faltava pouco, mas faltava. Quando eu cheguei em 97, que nem eu tenho visto as pessoas falarem, a gente pegou Indaiatuba numa situação diferenciada. Já de uma forma mais tranquila, sem muita dificuldade. Dificuldade sempre tem. Sim. Mas não tinha, hoje, na época não tinha tanta dificuldade. Então, assim, faltava algumas coisas, mas já era mais tranquilo. Não era tão difícil. Fala um pouquinho para mim, que às vezes já faz tanto tempo que eu fiz minha primeira comunhão, foi em 1900 e bolinha. Como que você é catequista nos dias atuais? Como que é hoje ser catequista? Eu estou dizendo que eu fiz minha primeira comunhão há muito tempo atrás, então eu estou totalmente por fora. Como que é hoje? Como que está a nossa juventude com essa questão que envolve o catecismo, questão religiosa? Olha, eu fui catequista quando menina, dos 18 aos 23 anos, lá no Paraná. A igreja, ela continua com os mesmos princípios, muda a forma de trabalhar. A criança hoje, você trabalha junto com a família. Nós também temos criança com famílias, com problemas. Então, assim, isso aí é uma gratidão. Você trabalha com a gratidão do ser humano. Você trabalha com ele com carinho, você vai até ele. E a forma que nós estamos trabalhando, que eu estou trabalhando hoje, a gente trabalha 2 catequistas numa sala, com 20 crianças. Essas crianças são da pré-catequese, são crianças pequenas. Mas, assim, os pais, eles dão um retorno muito grande. A gente veja que quem é ligado à igreja, eles têm interesse que os filhos também sejam. Entendi. É. E outra coisa que eu ia te perguntar, em 2004, foi 2004, você foi candidata a vereadora, é isso? Sim. O que fez você entrar, participar da política? Foi um convite? Você tinha uma bandeira que você defendia? Foi um convite, porque, que nem eu comentei com você antes, quando eu cheguei aqui em 97,
Eu tinha 2 filhos pequenos, participava de reunião de pais, em escolas, minhas crianças estudou aqui no Antônio de Pádua. E aqui eu conheci o prefeito da época, da qual era Reinaldo Nogueira. E ele me deu uma abertura muito grande, então ele falava assim, Vera, quando precisar de alguma coisa me liga, vai até a prefeitura, deixa lá. Então sempre eu tive esse vínculo e tenho até hoje. Graças a Deus, Hélio, assim, não é orgulho, é gratidão que eu vou falar agora. Eu vou até lá, eu falo com a secretária e peço. Eu procuro eles e eu nunca tive um não. Às vezes eu não consegui resolver o problema por dificuldade da pessoa ou da situação. Mas eu nunca tive um não do município, nunca. Então sempre ele me dizia. E quando eu fui para creche, a gente já tinha esse vínculo, então eu tinha bastante vínculo com as meninas da secretaria, a Eleni, que era da época, a Deise, que era da época, que são, né, profissionais excelentes. Então elas me deram uma abertura muito grande. Então eu sempre busquei o benefício da comunidade, educação e a família, né? Porque que nem eu já comentei, quando você consegue acompanhar uma mãe, informar essa mãe, trazer essa mãe informada, a família, ela consegue, é mais estruturada. Sim. Então foi por aí que eu entrei, buscando benefício à sociedade, à família da Morada do Sol. Mas você tem um trabalho forte na comunidade, né, Vera? Porque o comércio também proporciona isso. Você fica sabendo dos problemas das pessoas. Como você disse, a facilidade que você tem para conversar no executivo, conversar, no meu caso, com o vereador ou com a autoridade pública, faz com que você acabe participando mais ativamente da vida da comunidade, né? O pessoal me procura muito, assim, desde lá do começo. Pra eu ter uma ideia, quando eu conheci o Reinaldo, foi devido a uma mãe que queria uma vaga de uma escola, tinha chegado e não conseguia, porque eu, por ter um conhecimento maior, eu cheguei até aqui, eu vim antes, arrumar vaga para minhas crianças e voltei, e depois me mudei. Essa pessoa, ela chegou, assim, no susto, e aí eu já tinha o contato do Reinaldo, fui até a prefeitura. E aí foi criando esse vínculo, prefeitura, Vera Lúcia, Vera da farmácia, como conhecida, e a comunidade. Seja ela na saúde, seja ela na educação. Então é esse vínculo que eu tenho com a comunidade. E na religião também. Porque agora também, Hélio, eu sou católica, mas em volta de mim eu tenho muitos irmãos de outra igreja. Tanto que às vezes alguém diz assim, ah, mas você pertence em qual igreja? Você é da Assembleia? Não, eu sou católica. Ah, mas você trata... Não, eu tenho uma forma diferente de tratar. Porque a crença sua não me diferencia na minha amizade. Então, assim, esse vínculo que a gente precisa para ajudar as pessoas, não importa de qual religião, seita ou classe você vem. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e até, inclusive, eu fui secretário, acabei assumindo como secretário e voltei para o Hospital Dia, para a área da saúde, que é onde realmente eu me identifico, porque eu gosto de fazer, é algo que eu gosto de atender, de lidar com pessoas. E até eu tenho falado, eu gosto muito de contar a história, eu fiz um texto dia desse, eu disse que a vida nossa tem que ser permeada por boas amizades, muitas atividades e que a gente faça aquilo que a gente gosta. Acho que é o principal, é o princípio de tudo na nossa vida. E quando a gente faz uma conversa com você, principalmente por isso, porque sabe da sua atividade enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto religiosa. Fazer o bem para as pessoas é o que acaba nos movendo, né? E você foi candidata, depois de 2004, 2008 também, né? Também. Mas a política às vezes não é só o ganhar aqui. O ganhar é um objetivo, mas Sim. o participar é muito importante também, né, Vera? Além da participação, é você dar apoio à sociedade. Eu não sei se é essa, mas o meu intuito foi e é. Sempre dar apoio à comunidade, na realidade. Porque assim, hoje não, hoje a comunidade da Morada do Sol, ela está mais estruturada, está mais tranquila. Hoje os pais já têm muitos aposentados, os filhos já moram em outros bairros que já compraram seu cantinho, já casou. Mas na época que nós chegamos aqui, era uma situação, a nossa comunidade precisava de apoio. Então assim,
a gente tinha farmácia, a gente trabalhava aqui em benefício nosso. Mas assim, eu sempre digo aos meus filhos até hoje, trate bem, porque quem nos sustenta é a comunidade. Então assim, se eu quero um bem da comunidade, eu preciso fazer com que ela também viva bem. Então seja ela na igreja, seja ela na educação, seja ela em qualquer lugar que ela estiver. E uma mãe com apoio na comunidade, ela consegue buscar uma vaga, ela consegue buscar um remédio, ela consegue no esporte encaixar a molecada. E isso para nós, eu digo para nós município, porque eu faço parte, eu hoje já sou 50% indaiatubana, eu falo assim que quando eu levo o meu menino na escola, quando eu levo a minha menina numa dança, num esporte, seja lá, ou numa igreja, ela deixa de ficar na rua, ela deixa de pegar outros caminhos. Sim. Então, assim, é esse o benefício que a gente almejou na época. E eu vivo em função dele. Só fazendo um gancho no que a Vera está falando, pessoal, quando a gente fala em Morada do Sol lá de trás, mesmo agora em tempos mais recentes, hoje a Morada do Sol tem toda uma infraestrutura. Quando ela falou de levar a criança numa dança, hoje a gente tem quadras poliesportivas no bairro, tem 2 piscinas no bairro onde as pessoas podem fazer hidroginástica, as pessoas que precisam, mais de idade, os jovens podem fazer natação, toda uma diferença do que era lá atrás. E a Vera participou desse crescimento, porque quando eu sou comerciante num bairro, em que eu estou servindo as pessoas, estou oferecendo algo para as pessoas, eu tenho participação. E ela principalmente na igreja, como catequista, ou na Conf, quando ela participou, ou como diretora de escola, quando a Conf atuou numa escola, numa creche conveniada do município. E é isso que a gente precisa resgatar. Aqui na Morada do Sol a gente tem feito esse resgate, Vera, e a gente quer levar para outros cantos da cidade. Porque tem muitas pessoas iguais a você que fazem o bem todo dia, mas essas pessoas não são vistas. Até porque às vezes para a gente fazer o bem não precisa ficar se mostrando também, né? Não precisa ficar se mostrando quando faz o bem. Mas é muito importante reconhecer as pessoas que fazem pelas outras pessoas. Então eu queria agradecer você. Foi um bate-papo rápido, mas eu acredito de grande importância para a gente resgatar um pouco, contar um pouco da sua história aqui na Morada do Sol. Mas eu queria que você falasse um pouco mais também, porque o que te chamou mais atenção hoje, o que chama mais atenção no bairro e naquele momento quando você chegou aqui? Eu disse até que as ruas eram só não sei, mão dupla, né? Eu tenho uma dificuldade para falar isso. Era mão dupla. E eu lembro na época eu fui falar com o Reinaldo, vamos transformar essas ruas em mão única. Se você quiser conversar com os comerciantes, vai lá, se vira. Porque na época ele imaginou o quê? Se eu for mudar essas ruas de mão, colocar mão única, eu vou prejudicar os comerciantes. Hoje, vocês são gratos, porque não teria condições de ter ruas de mão dupla, que tamanho o movimento que tem no bairro hoje, o tanto que cresceu a Morada do Sol. Voltando lá na educação que você falou, antes e hoje, inclusive a nossa paróquia, a Santo Antônio e a Perpétuo Socorro, está tendo assim, muitos benefícios na educação e na cultura. Porque assim, até orquestra sinfônica nas nossas igrejas está vindo. Então, assim, isso, Hélio, para a comunidade é muito importante. Sim. Porque a criança faz aula de piano, a criança faz aula de teclado, a criança faz... Mas ela se apresenta lá no CIAE. Sim. Quando ela se apresenta no bairro dela, a gratidão é muito maior. Então, assim, porque ela apresenta para os pais, né? Para os pais, para a família. Então, assim, isso é muito importante. Esse último final de ano e o começo de ano, nós tivemos a apresentação lá no Campo Bonito, nós tivemos a apresentação aqui na Santo Antônio. Assim, a cultura, educação, saúde, cultura, ela tem que caminhar junto. Por quê? Uma criança bem educada, ela tem uma cultura, ela consegue fazer uma boa faculdade, ela consegue ganhar um pouco melhor, ela para de buscar uma bolsa família, uma bolsa escola, ela para de depender, ela consegue se manter sozinha quando adulta. E vinculado à saúde, quando eu vivo uma educação boa, uma família estruturada, um caminho de cultura dentro do meu espaço, eu vivo melhor, eu tenho mais saúde. Eu, às vezes, até diminuo as minhas doenças.
Então, isso para a sociedade e para o bairro Morada do Sol, isso é uma gratidão. E essa é a principal diferença quando a gente fala de Indaiatuba, né? A gente tem uma cidade estruturada, tem um Jardim Morada do Sol hoje estruturado. Não tem bairro na nossa cidade que não tem atividade, que as pessoas não tenham algo que elas possam fazer. Haja visto, eu tenho acompanhado ultimamente os CRAS jovens que nós temos. Tem um projeto chamado Golfe Chave para o Futuro, onde os jovens têm a oportunidade de aprender a jogar golfe, mas não é só jogar golfe. Tem a oportunidade de aprender uma profissão, porque é difícil ter alguém que auxilie num campo de golfe. Ou seja, a Indaiatuba realmente é diferenciada, Morada do Sol também é diferenciada. Por isso eu quero agradecer a você, Vera, por essa oportunidade de contar um pouco da sua história no aniversário de 43 anos do Jardim Morada do Sol. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade, Hélio, porque assim, é uma gratidão falar do meu bairro. Eu sempre, às vezes, posto e digo com orgulho que isso aqui é um canto abençoado. Amém. Um canto abençoado. De todas as formas. Saúde, temos dificuldade? Temos dificuldade. Qualquer município tem, nosso não é diferente. Temos que investir mais, temos que trabalhar mais. Mas, assim, precisamos estar aí junto, na luta, na organização. E assim, uma coisa que eu peço muito, eu sempre peço para as pessoas, principalmente pessoas ligadas à política, pessoas ligadas à educação, nós temos que valorizar, não é porque eu sou mulher não, mas nós temos que valorizar a mulher. Porque uma mãe estruturada, ela carrega a família inteira bem e ela consegue se sair numa boa. Uma mãe desestruturada, a família desanda também. Não menosprezando os pais, mas o pai precisa trabalhar. Então a mãe estando ali para cuidar, o carinho é outro. Ô Vera, a gente estava falando sobre comunidade, sobre o CONF, e nós tínhamos aqui embaixo a Associação Amigos de Bairro do Jardim São Conrado. A associação, com o tempo, ela deixou de existir, porque você tem um tempo que você tem que construir, hoje se tornou um CEL, que é um centro de esportes do governo federal. Você teve participação importante na implementação desse CEL, né, Vera? Sim, Hélio, foi assim uma coisa, uma gratificação ser convidado para participar do projeto. Eu fiquei em Brasília 4 dias, nós trabalhamos lá em cima desse projeto para a abertura desse CEL, que hoje, para a nossa comunidade, é uma coisa muito boa, porque hoje tem esporte, hoje tem dança, hoje tem doação de cesta, hoje tem muita coisa ali. Se você buscar o CRAS, que hoje nós temos o CRAS também ali dentro. Sim. Se você buscar o CRAS ali hoje, você tem tudo. Você tem saúde, educação e cultura dentro do CRAS. Tudo num só lugar. E eu participei do fundamento disso aí. E em seguida, eu participei do fundamento da creche Silvia Lúcia, que eu fui diretora, primeira diretora da creche, indicado pela CONF, da qual a gente fazia parte da entidade, né? E aí eu fui diretora 4 anos ali. Então, assim, a gente acompanha a educação, a saúde e participa até hoje. E a CONF, que nem eu comentei com você, o fundamento da CONF é o Márcio, é a Dona Maria do Roque, é a Gracinha. A Gracinha. Então, para voltar, a gente precisa sentar com eles. Porque eu e o Luiz, a gente só pegou a CONF já caminhando. Eles não, eles participaram do fundamento, né? Então, olha que coisa interessante. Vem a CONF na igreja, depois vem o CEL, que a gente participa, porque a prefeitura nos convida, e depois vem a creche, e é uma ligação, a gente vive aqui. Então, assim, eu só tenho que agradecer você e parabenizar a nossa Morada do Sol, 43 anos de muita glória, muita vitória. Temos muita luta, mas essa luta, ela sempre foi vencida, sempre, com muita gratidão. Obrigado.